Boa tarde, meus irmãos. Que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente conosco neste momento de estudo, de busca, de auxílio do plano maior, para que nós estejamos conectados com os benfeitores. O nosso tema do Evangelho de hoje é Advento do Espírito de Verdade, que é do capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item 5 é o Advento do Espírito de Verdade. Mas os 5, 6 e o 7 estão todos conectados com o mesmo tema. Então a gente vai pedir a permissão, a gente lê um pouquinho e vai comentando, tecendo comentários à medida do que nós formos desenvolvendo o nosso estudo. Pois bem, quando ele nos diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Olhem só, a primeira frase que a gente escuta quando ele diz que vai dissipar as trevas. Dissipar as trevas da nossa ignorância, do nosso atraso, é muita coisa. Quem teria condições de nos ajudar a dissipar as trevas que se fazem em nós devido à nossa condição? Quem faria tamanho cuidado, tamanha beleza de expressão? O Espírito de Verdade, que é o advento dele, né? Então nós vamos ver quem seria e como ele faz, né? Ele diz assim: escutai-me. O Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, vejam só. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra. Olha a segurança, olha a coerência na fala dele, quando ele diz antigamente fez a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni os enfeixes, o bem é esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Olha que coisa. A harmonia deste pensamento, quando ele diz que reuniu em feixes, ou seja, ele reuniu todos vibratoriamente, ele reuniu os que sofrem. Este é o advento do Espírito de Verdade. Ele vem nos mostrar de forma grandiosa que vinde a mim todos vós que sofreis. Com certeza, vocês ou nós já estamos refletindo: quem diria isso se não fosse o Cristo, se não fosse o Divino Mestre? Então, o Espírito de Verdade já está mais do que provado que é o Divino Amigo Jesus. No Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que é logo depois da introdução, a gente vai ver uma fala do Espírito de Verdade, porque nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi o primeiro, né? É a primeira obra a ser colocada pelo que o Kardec recebeu. E o Espírito de Verdade era aquele que direcionava o Kardec. E à medida que a gente vai estudando e compreendendo a grandeza da nossa doutrina,
a gente compreende tranquilamente que o Espírito de verdade é o Cristo. Então vamos estudar um pouquinho, ver o que ele fala. É só um pequeno parágrafo do Prolegômenos no Livro dos Espíritos, que é logo no início. Ele diz assim, olha a segurança, a tranquilidade com que esse Espírito nos faz ver, que ele concita, ele chama o Kardec, quando ele diz assim: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar ao seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Trazendo isso aqui para os dias atuais, essa colocação, porque sempre tudo que o Cristo nos trouxe é atual. Não é que foi só na época de Kardec, é atualíssimo. Quando ele diz assim, a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará origem a opiniões dissidentes. Nestes dias de quarentena, nós temos sido procurados por várias pessoas a nos mostrar esta ou aquela mensagem para o que nós achamos, para a gente ver o que a gente acha, a veracidade das mensagens. A gente sabe, sente com o coração a seriedade do que nos é mostrado, lógico, né? Mas lembrando muito bem de Kardec, ele disse o seguinte: é preferível, foi o espírito Erasto, ele disse, é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Portanto, meus irmãos, nós temos que ser muito criteriosos nestes dias em que nós estamos passando e buscar o Cristo em toda a sua essência. É muito importante que estejamos atentos, bastante atentos, para não nos deixarmos dissuadir, como aqui o Espírito de Verdade diz, em Prolegômenos, ele diz que dará origem a opiniões dissidentes. E ele diz ainda, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio trazido por Jesus se conformarão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro, deixarão de lado as miseráveis disputas de palavra para só se ocuparem com o que é essencial, e a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Aqui no Prolegômenos, no final, ele mostra que são vários espíritos que fizeram essa comunicação. Foi João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc. São espíritos que estavam junto com Kardec para esse trabalho inicial. Então, voltando para a nossa fala inicial, nós vamos observar que o advento do Espírito de Verdade lá no Evangelho, ele nos mostra mais algumas coisas. Nós nos afastamos um pouquinho do Evangelho para falar no Livro dos Espíritos sobre o Espírito de Verdade, e aqui ele diz assim, quando ele disse assim, vinde a mim todos vós que sofreis, né? Ele diz, mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. Enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Então, meus irmãos, a gente observa, se ele veio na nossa leitura inicial para dissipar as trevas,
ele nos mostra que nós, homens, somos ingratos porque nos afastamos do caminho que deveríamos seguir desde o início. Como pelo nosso livre-arbítrio, a gente resolveu se afastar. Então, aí o que ele diz? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele nos mostra que Deus, Pai de toda onipotência, ele não tem interesse nenhum em aniquilar a humanidade. Tem muitas coisas que, com o passar do tempo, nós não nos detivemos para estudar e a gente passa de forma diferenciada. Por exemplo, no começo da compreensão humana, a gente tem visto falar que Deus era justiceiro, quando, na verdade, Ele é todo amor e toda bondade. E quando o Espírito de verdade nos diz que meu Pai, Ele não quer aniquilar a raça humana, Ele mostra que Ele quer, e ainda diz, quer que ajudando-vos uns aos outros, Ele nos conduz ao caminho. E o caminho é a solidariedade. A solidariedade, o amor ao próximo. É o mandamento maior que Jesus nos outorgou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando Ele diz isso, Ele nos chama, Ele nos concita a sermos solidários. Então, meus irmãos, trazendo o Evangelho, trazendo a fala do Espírito de verdade para nós, neste momento, nós vamos compreender que nós precisamos ser, sim, mais solidários. Abolir o medo de nossos corações e transformarmos em bênçãos. Fazermos, sim, o que nos é orientado pela saúde, onde eles nos dizem que nós tenhamos a higiene, que nós estejamos no isolamento social, tudo bem. Mas se um irmão meu está faminto lá fora, eu não posso fazer o isolamento social sossegadamente porque eu estou deixando de ser cristã. Isso eu tenho que pensar e refletir, porque o meu medo de morrer é maior. E nós espíritas que aprendemos que temos uma vida além da vida, que nós sabemos que ninguém vai sem estar na sua hora, será que a gente vai se comportar como uma lepra no tempo moderno? Porque alguém está com a Covid-19, eu vou deixar de ir lá fazer as compras da pessoa, seja da família, seja quem for, porque eu estou com medo de morrer, ou eu estou com medo de transmitir. Façamos sim todos os cuidados necessários de higiene, mas principalmente da higiene mental, espiritual. Façamos um trabalho conosco mesmos para observar a nossa reforma íntima. O que é que nós estamos fazendo nessa quarentena? Eu tive uma experiência interessante. Um dia desse, eu estava no Lar dos Humildes, o centro espírita que nós trabalhamos pelas graças de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fomos lá porque fomos fazer uma determinada distribuição de cesta, mas era para poucas pessoas que a gente tem esse cuidado. E um rapaz passou e perguntou: a senhora tem interesse de receber uns livros que a minha mãe desencarnou e ela era espírita, e eu tenho uns livros espíritas para doar. A senhora aceita? Eu digo, claro que eu aceito, muito bem. Aí eu moro perto, eu venho já, tá bom. Quando ele chegou, ele trouxe os livros. Eu disse, qual era o nome da sua mãe? Quando ele foi dizer, ele disse assim, mas a minha mãe
está com 20 anos que desencarnou. E eu precisei que tivesse essa quarentena para eu trazer os livros dela. Então nós, o que estamos fazendo nessa quarentena? Limpando os nossos armários, tirando as coisas que nos sobram. E a nossa mente, como é que está funcionando? O que é que cada um de nós, está fazendo para servir o Cristo nessa quarentena? Será que todos os dias eu estou me dedicando de corpo e alma para estudar, para fazer alguma coisa de útil, para olhar aqueles que estão lá fora clamando pelo auxílio, ou eu estou parado dentro da minha concha? É preciso que nessa quarentena a gente pare realmente para refletir. Então, voltando para a nossa fala, quando Jesus tinha dito que o Pai quer que a raça humana, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já vivem na terra. Aclamar. É o que nós acabamos de falar. É o que o meu Pai, Jesus diz, o meu Pai quer é que vós ajudeis uns aos outros, mortos e vivos. Vejam só, quando ele diz mortos, o que está fora do corpo, ele está morto para o corpo, mas ele está vivo em termos de necessidade de oração, das nossas melhores vibrações para eles que partiram, que estão precisando do nosso auxílio. Por exemplo, os suicidas que se encontram no martírio, que precisam de nossas preces, de nossas vibrações de amor, não é? Então ele diz assim, continuando, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Olha que coisa linda que Jesus nos chama, nos convida a refletir o Espírito de verdade, né? Quando ele diz assim, primeiro ele diz orai e crede. A gente tem que orar acreditando, tem que ser algo de dentro. Nós temos que acreditar, nós estamos em prece, mas estamos crendo, pois que a morte é a ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é o ressurgimento do espírito. A reencarnação é o ressurgimento do espírito na carne. É diferente, viu? Sendo a vida a prova buscada. Então, a vida, nós que estamos vivendo, foi uma prova que nós buscamos passar. Nós estamos passando por provas, foram buscadas por nós, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Aí ele diz assim, e durante a qual, quer dizer, durante a nossa vida, que é a prova que nós buscamos, as virtudes que que houverdes cultivado, ou seja, ele nos chama a dizer, ele nos convida a pensar o seguinte, que se nós cultivamos virtudes, elas crescerão e se desenvolverão como cedro. Vejam só, que coisa linda que o Espírito de verdade vem nos mostrar. Se nós cultivarmos virtudes em nós, elas crescerão
e se desenvolverão como cedro. Um exemplo. O Chico Xavier, ele disse que quem já desenvolveu a virtude da paciência não perde. Porque tem pessoas que dizem assim: eu já estou muito velho para isso, eu não tenho mais paciência, minha paciência acabou. Isso não existe. Meus irmãos, se nós desenvolvermos as virtudes, elas se desenvolverão em nós e crescerão, como ele diz, como o cedro se desenvolverão. Porque o cedro nós sabemos que é uma árvore imensa, né? Ela se desenvolve muito. Então, se você desenvolveu a paciência, que é uma virtude, estou dando um exemplo de uma virtude, durante a sua caminhada, desenvolveu a paciência com a pessoa, com outra, com o adolescente, com as crianças, com os idosos, com as pessoas que nos envolvem. Se você desenvolveu, chegou na velhice, nós seremos idosos pacientes. A gente ouve muito falar: olha, que coisa linda, que velhinho paciente, que velhinha paciente. Tem sim, isso existe. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma virtude. Então, quando o Espírito de Verdade nos diz, quando ele fala que nós, as virtudes que nós tivermos cultivado, elas se desenvolverão, ele está nos convidando a cultivar virtudes em nós. E o que é cultivar virtudes? É começarmos a trabalhar para nos conhecermos. E à medida que a gente se conhece, a gente vai tirando as nossas falhas morais e vai colocando virtudes que nós precisamos desenvolver. Cada um de nós vai desenvolvendo aqui um pouquinho, desenvolvendo ali, e quando a gente retorna para a pátria espiritual, para nós não irmos de mãos vazias, porque a gente vai receber um convite assim, uma pergunta, um questionamento assim: o que fizeste do tempo que eu te confiei, das pessoas que eu te dei a oportunidade de servir, de auxiliar, de orientar, ou mesmo de escutar? Então a gente vai ouvir questionamentos, e de quem será que a gente vai ouvir esses questionamentos? De nós mesmos, da nossa consciência. Porque a nossa consciência é o nosso juiz, o nosso tribunal da consciência que nos chama. Então, na quarentena, o que estamos fazendo do nosso tempo? Será que nós estamos desenvolvendo algum tipo de virtude em nós que o Espírito de Verdade vem nos chamar, nos conclamar? Vamos ver mais fala dele no Evangelho. O que mais ele nos chama? Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha, que beleza que a gente escuta do Cristo, do Espírito de Verdade, quando ele nos diz que nós somos fracos, que nós já compreendemos as trevas das nossas inteligências, porque as nossas inteligências ainda estão obnubladas pela ignorância, né? Então ele diz assim: não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Quer dizer, nós recebemos em nossas mãos, nós recebemos todos os dias da nossa caminhada oportunidades. Quantas vezes
bate à nossa porta a oportunidade de servir durante o dia. Às vezes é o marido, é a esposa, é o irmão, é o filho, é o pai, é uma mãe que nos pede um favor, que às vezes aquele favor ele tem uma importância imensa, que nós saibamos fazer de forma a equilibrar a situação, o pensamento. Às vezes alguém nos conclama para que nós olhemos para ele ou ela de forma amorável, amorosa, que a gente possa dedicar ao outro o nosso tempo, aquilo que nos faz falta. Não é só o que nos sobra que nós devemos dar. Não é só os armários, o que está sobrando no armário que a gente tem que tirar. O armário do nosso tempo, do nosso coração, a gente tem que tirar o que faz falta. O nosso tempo, que é tão precioso, que agora está muito mais livre, e mesmo assim a gente ainda não está utilizando para desenvolvermos as nossas virtudes. Nós precisamos utilizar, porque quando ele diz que ele nos deu um facho de luz em nossas mãos para nos conduzir o caminho, ele está nos mostrando que todos os dias ele bate à nossa porta. Ele diz: vem, meu filho, vem, minha filha, me servir através de alguém. Às vezes é alguém invisível, que para nós a gente passa e não enxerga. Alguém é como se fosse invisível, porque é um mendigo, ou porque é alguém que faz um trabalho mais humilde, que nós não poderíamos passar sem aquele trabalho dos lixeiros, que deixam a cidade limpa, que vão tirando todos os excessos de putrefação, de sujeiras que nós deixamos, e a gente nem sequer olha para aquela criatura. Ela é uma criatura invisível. Por quê? Porque é nessa hora que a gente vai, quando Jesus diz: compreendeis as trevas das vossas inteligências. Ou seja, nós nos encontramos ainda com a mente obscurecida pela nossa ignorância, porque a gente ainda não compreendeu que é preciso olhar para o outro com mais amor. Nós tivemos, já este mês de abril, desencarnou uma pessoa que era considerada muito grande em termos eles conheciam que era o presidente do Banco Santander. E a filha dele, ela deu um depoimento que ficou em Portugal, e ela deu um depoimento que se dissipou em todo o planeta. Muito interessante. Só uma frase. Ela disse: meu pai, que nós em condições milionárias, meu pai morre pela falta de algo que não custa nem um tostão, pela falta de ar. Quer dizer, nos coloca para refletir que nesse momento tudo o que mais importa é nós desenvolvermos em nós o amor que nós temos, sim. Se Jesus nos fala, ele diz: nós recebemos em nossas mãos o facho luminoso para iluminar os nossos caminhos. Está nas nossas mãos a luz que nós podemos espargir, porque nós somos lucigênitos. Todos nós somos filhos da luz. Se nós somos filhos da luz, nós temos que fazer com que a luzinha que está dentro de nós, ela consiga se espargir, ela consiga se dissipar, ela consiga se ampliar, porque só o amor cobre multidões de pecados.
Assim nos ensinou Jesus. Meus irmãos, que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente conosco, hoje e sempre. Que assim seja.